Depois de semanas de ameaças, a Rússia deixou de forma unilateral o acordo que permitia a exportação de grãos da Ucrânia. Desde o início da guerra, esse era o principal acordo firmado entre Kiev e Moscou, e que vinha ajudando a controlar a inflação global de alimentos. Toneladas de grãos ficaram presas em portos ucranianos, até que um ano atrás, um acordo mediado pela ONU e pela Turquia destravou o problema. Mas o governo russo vinha reclamando que algumas condições não estavam sendo cumpridas. Além de abandonar o acerto, a Rússia realizou ações contra cidades costeiras, como Odessa, principal porto da Ucrânia. Segundo Moscou, essa é uma resposta a um ataque contra a ponte que liga o território russo à Crimeia, anexada em 2014. Enquanto governos tentam convencer Moscou a mudar de ideia, é quase certo que um novo bloqueio às exportações ucranianas terá impacto nas mesas de milhões de pessoas, especialmente nas regiões mais pobres do planeta. O Ao Ponto de hoje analisa a decisão russa de abandonar o acordo de exportação de grãos e como ela pode afetar os preços de alimentos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Para explicar esse cenário complexo dentro de uma guerra sem qualquer sinal de trégua, a gente conversa com o Fernando Brancoli, professor de Geopolítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 19 de julho de 2023 está começando. Vem com a gente. Fernando Brancoli, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez no Ao Ponto. Esse acordo dos grãos, ele era, se a gente excluir acertos pontuais de troca de prisioneiros, o único firmado e em vigor até entre os dois lados, entre Rússia e Ucrânia, desde o começo da guerra, e que tratava de um ponto central nesse conflito, que era o acesso aos alimentos e insumos produzidos pelos ucranianos e também pelos russos. Para a gente começar esse episódio, explica para a gente o que era esse acordo que o Vladimir Putin decidiu deixar de lado na segunda-feira. Oi, Barini, Carol, um prazer estar aqui participando. Bom, esse programa, esse acordo que tem o nome oficial de Iniciativa dos Grãos do Mar Negro, ele era uma costura diplomática que envolvia a Rússia, a Ucrânia, as Nações Unidas e a Turquia, e tinha como objetivo garantir a exportação de grãos, de alimentos, basicamente da Ucrânia, para fora do país. E esse acordo foi costurado, como você comenta, talvez seja o único sucesso diplomático desde o início da guerra, e o objetivo central era garantir que 3 portos da Ucrânia, passando pela Turquia, chegassem a esses grãos ao redor do globo. E ele foi difícil de ser costurado porque tinha um receio por parte dos russos, principalmente, de que essa região do Mar Negro pudesse ser usada pela Ucrânia para envio e recepção de armamentos. Então, teve que se costurar toda uma coalizão ali, envolvendo principalmente os turcos, para garantir que todos esses navios que saíssem ali dos portos ucranianos e passassem pela Turquia só estivessem mandando efetivamente alimentos, grãos de modo geral. E por que estava todo mundo muito interessado nesse acordo? A gente está falando da Ucrânia e da Rússia como grandes exportadores de alimentos do mundo. A gente acaba pensando muitas vezes em Brasil, em alguns países asiáticos, mas a Ucrânia e a Rússia, por exemplo, respondem a 1/4 de todo o trigo consumido no mundo. A Ucrânia também é um exportador importante de óleo de girassol, de milho, e tinha um receio que com a guerra e com a região ali do Mar Negro interrompida, por causa dos conflitos, a gente tivesse um problema de abastecimento, tivesse fome no mundo por causa disso. Então, em agosto do ano passado, se costura esse acordo. O Erdogan, na Turquia, se coloca um pouco como grande fiador desse processo e, como você bem coloca, Maria, funcionou. Durante quase esse ano, a gente teve a exportação de mais ou menos 35, 34 milhões de toneladas. Isso garantiu que os preços dos alimentos não aumentassem muito no globo, e fez aí com que países como a Somália, como a Etiópia, como a Líbia, países no continente africano, garantissem seu abastecimento de grãos. E países mais ricos também, como a própria China, que dependia bastante e depende ainda dessa exportação, pudesse manter aí o seu abastecimento sem grandes problemas. A Ucrânia também ganhava nessa história, em parte porque conseguia vender os seus grãos, parte importante do PIB da Ucrânia depende um pouco de exportação de alimentos. E a Rússia, além de garantir também que teria um benefício de exportação de grãos, passava um pouco uma mensagem de que teria aí algum grau de limite ou algo parecido. E, além disso, ela reforçava por parte de Moscou o caráter de que aquelas sanções que a gente acompanhou nos últimos meses
do Ocidente contra a Rússia não chegariam em elementos de agricultura e alimentos. A ideia era, as sanções vão valer para banco, vai valer para alguns membros do governo russo, mas para alimento e para agricultura de modo geral, a Rússia está livre dessa história. O problema aí que, ao que tudo indica, o Putin não ficou muito satisfeito de como o acordo estava sendo tocado e após algumas semanas já ameaçando, declarou aí essa semana de que não vai, a princípio, continuar com esse acordo, né? Navios hoje que passam pelo Mar Negro não têm mais a proteção russa, podem ser atacados, segundo as mensagens que a gente recebeu nos últimos dias aí de Moscou. Agora, professor, por que exatamente a Rússia decidiu sair desse acordo, já que estava tudo certo? O que eles dizem agora ao acusar os ucranianos, os parceiros do acordo, a ONU e a Turquia, de não cumprirem o que foi prometido? Carol, as mensagens que a gente vinha acompanhando nas últimas semanas, principalmente do governo russo e também da imprensa russa, elas têm tanto dimensões, eu diria, internas, quanto dimensões um pouco mais externas. O primeiro argumento russo era o seguinte: olha, esse acordo foi costurado com a garantia de que o setor de agricultura e de alimentos da Rússia seria poupado das sanções ocidentais. O argumento do Ocidente é, beleza, isso está funcionando. Isso é tão verdade que no ano passado a Rússia teve um recorde de exportação, por exemplo, de trigo. Então as coisas estariam funcionando. O argumento russo é de que agricultura e alimentos seriam um setor um pouco mais amplo. Então, por exemplo, Moscou argumenta que deveria ter um alívio das sanções para receber maquinário para a agricultura, o que o Ocidente não quer abrir mão. A Rússia argumenta também de que o Banco de Agricultura da Rússia, que é o banco responsável por financiamento e por as grandes trocas de agricultura dentro da Rússia, deveria ser reintegrado ao mercado SWIFT, né, que é aquela estrutura de bancos internacionais que a Rússia foi expulsa após o início da guerra da Ucrânia. Então há uma certa discordância por parte do Ocidente e da Rússia do que efetivamente significa estar dentro ou fora das sanções no que diz respeito à agricultura. Tem elementos um pouco mais pontuais também. Tem, por exemplo, uma estrutura de transmissão de amônia, que é um produto importante para fertilizante que a Rússia tinha. Essa estrutura passava pela Ucrânia, foi explodida alguns meses atrás. O argumento russo é: quem explodiu foi a Ucrânia, então ela precisa reconstruir. O argumento ucraniano, não, foram os russos. Então há um debate também de quem faria ou retomaria essa estrutura. Isso, do ponto de vista prático, tem sido essas alegações. Agora, tem outros indícios dentro dessa lógica. Por exemplo, nos últimos dias tivemos ataques importantes na ponte que liga o continente à Crimeia, né? A Crimeia ucraniana hoje sob ocupação russa. Ao que tudo indica, quem realizou esses ataques foram drones náuticos ucranianos. Seria então uma forma da Rússia estar jogando essa carta de que, olha, eu ainda tenho ferramentas dentro dessa guerra que não dá sinais nenhum de que vai acabar, de que ela tem poder ainda, né? Ela está, de certa forma, transformando alimentos, transformando a agricultura em uma arma de guerra. Então, dentro dessa lógica, se enquadraria dentro de discussões mais amplas da Rússia argumentando: olha, num contexto de guerra, nenhum acordo é sacrossanto, nenhum acordo será garantido de qualquer forma. Se eu ficar insatisfeito em como as manifestações do conflito armado estão se colocando, eu posso, da noite para o dia, interromper esse fluxo tão importante de alimentos para o resto do mundo. E a gente pode conversar, eu tenho certeza que a gente vai falar disso um pouco mais para frente também. Há indícios aí dentro, né, dimensões internas à política da Rússia, de que, como quem vem acompanhando a gente aqui sabe, os últimos meses não foram muito tranquilos para a política russa, né? A gente teve um motim mercenário do grupo Wagner aí, a gente tem problemas dentro do país, então também seria uma forma, a gente pode conversar de novo isso um pouco mais para frente, do Putin reforçar aí a sua autoridade, argumentar que quem ainda dá as cartas na mesa é ele. A gente vai falar dessas intrigas palacianas daqui a pouco, Branco, mas eu queria falar desse impacto imediato da guerra, e tem essa decisão do Putin, que prometeu desde o início nunca usar alimentos como uma arma, mas só que tem vítimas colaterais, que são bilhões de pessoas em todo o mundo, especialmente de países mais pobres que dependem muito dessas commodities agrícolas ucranianas e russas. Há o risco de um retorno daquela inflação global dos alimentos que a gente viu no ano passado? Olha, Barini, você tem toda a razão. O Jan Egeland, por exemplo, que é um ator humanitário importante, né, ele é diretor da Agência Humanitária da Noruega, disse que o bloqueio, efetivamente, da exportação desses grãos pode, até o final do ano, ou seja,
a médio prazo, curto prazo, gerar fome de forma bastante expressiva, tanto no norte da África quanto em países do leste asiático. Poderia gerar algumas complicações. Do ponto de vista prático, agora, a curto prazo, Bahrein, a gente não teve grandíssimos impactos. Isso porque, como a gente comentava no início, a Rússia já vinha dando sinais e argumentando que poderia bloquear esse tipo de acordo. Então a gente teve aí no mercado futuro, né, do preço do milho e do trigo, ao longo dessa semana, uma variação de 5%, 6%, o que é importante, mas não é uma calamidade a princípio. E isso tem a ver, inclusive, porque parte do mercado já vinha se preparando para esse tipo de questão. Aí é até curioso, né? O Brasil foi colocado no meio dessa história, porque como tivemos uma super safra nos últimos meses, há aí uma expectativa de que o Brasil possa suprir parte da deficiência de milho, por exemplo, que poderia acarretar no mundo caso o acordo não volte, né? Então, o Brasil até entrou nessa história aí, dentro dessa discussão. Mas a médio prazo a gente vai ter problemas sim. Isso, em grande medida, como eu comentei, parte importante da oferta de milho, de trigo, vem da Ucrânia. Então a gente vai ter uma complicação nesse tipo de exportação. A Rússia também, que é um exportador importante, pode ter problemas ali em escoar esse material pelo Mar Negro, na medida em que volta a ser uma área deflagrada, volta a ser uma área de conflito armado. E a gente tem também elementos que vão aí a médio prazo gerar problema, algo que às vezes a gente nem leva em consideração, né? Por exemplo, o preço do seguro dos navios que porventura queiram comercializar naquela área já explodiu. Os indícios de que os preços vão pelo menos duplicar nas próximas semanas. E a razão é bastante óbvia, né? Pode imaginar uma empresa de seguros hoje em dia, quando fica sabendo que um navio vai passar por uma área deflagrada de conflito armado, vai colocar o preço na estratosfera. E apesar desse valor do seguro não ser passado imediatamente, o que a gente pode imaginar é que em algum momento essas empresas vão passar também, né? Vão tentar repassar. Hoje e ontem, né, ao longo dessa semana, a gente teve discussões de que talvez a Turquia pudesse bancar um pouco o acordo durante um tempo, a revelia dos russos, mas eu particularmente não acho que isso é verdade. Então a gente vai ter sim um problema ao longo desse período, algo desse tipo de questão. E só para ter uma ideia, Bahrein, eu estava acompanhando ao longo dessa semana, as empresas de seguro já fizeram inclusive avisos de que, diferente do que acontecia anteriormente, de que os navios que passavam na região teriam que renovar o seguro a cada mês, agora o seguro vai ter que ser renovado 7 em 7 dias. Então imagina, é uma nova camada aí de burocracia e de problema, porque agora ninguém garante a segurança daquele espaço. Então os preços provavelmente a médio prazo, caso a gente não tenha retomada do acordo, vão subir sim. E isso vai gerar complicações. Por exemplo, converso com meus alunos em alguns momentos, parte do que a gente chama de primavera árabe, né, aqueles protestos que começaram em 2011 na Tunísia, tiveram, dentre ali dos seus estopins, um aumento de preço de alimento. Então, quando a gente está falando da tragédia que é a falta de alimentos no mundo, é óbvio, a gente está falando de pessoas passando fome, inanição, crianças e coisas parecidas, mas eu lembro que um dos fatores para falar em sublevação, em falar em guerra, em falar em protesto, é também aumento dos preços de alimentos. Então a gente pode estar olhando aí para uma onda de instabilidade para além da tragédia humanitária da fome que pode provocar caso esse acordo não volte. Agora, professor, se houver alguma possibilidade da Rússia retomar esse acordo, tem alguma coisa aí na mesa de negociações, alguma exigência russa que possa ser atendida? Ou os russos vão esticar essa corda na tentativa de derrubar os embargos econômicos? Carol, os indícios são um pouco dúbios, mas de maneira clara, tanto a chancelaria russa quanto as declarações feitas por Putin ao longo dos últimos meses não fechava totalmente essa porta. O argumento era de que o acordo até poderia voltar caso tivéssemos aí algum grau de reconfiguração do que significava esse acordo. Eu sou um otimista cauteloso nesse caso por duas grandes razões. A primeira é de que, do ponto de vista prático, a Rússia teria menos a ganhar com a manutenção desse tipo de causa. Digo isso porque, ao que tudo indica, a exportação de alimentos e a garantia de algum grau de canais abertos facilitaria a vida de Moscou. Reforço esse ponto porque, apesar de a gente estar falando de um acordo que tinha a ver com alimentos, né, um acordo aí costurado pela Turquia e pela ONU, como a gente comentava anteriormente, que garantia a exportação de alimentos, essa virou a única plataforma em que russos e ucranianos tinham para conversar. Então era um acordo sobre alimentação, exportação de grãos, mas era quase ali como a única mesa
em que oficiais russos e ucranianos encontravam, às vezes, espaço para dialogar. Isso é tão importante que, por exemplo, os acordos para a liberação de prisioneiros dos dois lados foram costurados nessa plataforma. Então, me parece que não é muito racional, do ponto de vista prático, que a Rússia feche completamente esses canais. Um outro componente importante é de que o país que mais se beneficiou da promoção desse acordo, ou seja, do escoamento dos grãos ucranianos para o resto do mundo, foi a China. Quase um quarto aí desses 35 milhões de toneladas que ao longo do último ano saíram da Ucrânia e parte da Rússia, foi para a China. E acho que até já conversamos isso por aqui em outros episódios, né? A China é um grande aliado ainda da Rússia. Moscou vê em Pequim ainda uma base ainda de apoio dentro do sistema internacional. E me parece que Moscou não estaria muito interessado em ver Pequim, né, tendo que passar por problemas de abastecimento de grãos, no momento de uma China que tenta retomar economicamente, né, o seu sistema depois da pandemia. Então me parece aí que também teremos pressão de Pequim para uma tentativa de retomada. Então sou um otimista cauteloso, porque como a gente vem reparando nos últimos meses, no que diz respeito à guerra russo-ucraniana, às vezes o otimismo, né, vai por água abaixo. Mas me parece que é essa expectativa. E parte importante também das concessões que o Putin fez, como, por exemplo, a autorização para a retomada de envio de maquinário para a agricultura, não seria tão complicado. Certamente a retomada do Banco Russo de Agricultura para o sistema SWIFT, de bancos internacionais, é muito mais complicado, porque envolve uma conjuntura ainda mais complexa. Mas algumas concessões, algumas até para que o próprio Putin possa internamente argumentar que venceu aí essa queda de braço, me parecem que não são tão complexas. E vale a pena lembrar, mês que vem, Putin se encontra com Erdogan, então até seria aí o atual mandatário da Turquia, seria até um ciclo interessante, um arrastar aí nas próximas semanas, e talvez num acordo triunfal daqui a um mês, a retomada do acordo de grãos aí com alguns ajustes para que o Putin saia bem dessa forma. A disparada dos preços tem a ver com a valorização do trigo no mercado internacional. Rússia e Ucrânia representam juntas 30% das exportações mundiais de trigo. A demanda aquecida pelo grão e o risco de menor oferta desses países pressionaram os preços elevados. Então são vários fatores externos sobre os quais o Brasil não tem controle, que incidem sobre a formação do preço no mercado internacional. Por enquanto, qualquer retomada de acordo é uma possibilidade teórica. E a gente viu os efeitos dos tempos em que não havia esse acordo, os níveis de pobreza no mundo aumentando, a inflação também aumentando. Dá para dizer se os outros países, ou a comunidade internacional, eu não gosto muito desse termo, mas ele resume um pouco essa situação, a comunidade internacional estava preparada para uma possibilidade que o próprio presidente Putin vinha ameaçando, que era o desmantelamento desse acordo? Tem plano B para esse corte no fluxo tão importante de alimentos vindo daquela região do Mar Negro? Olha, Barini, não há grandes alternativas para esse tipo de exportação. O que a Ucrânia vem tentando fazer já nos últimos meses é tentar usar outras ferramentas para levar esses grãos para fora, e aí, principalmente por trem e por via fluvial para a Europa, né, para chegar principalmente no leste europeu. Mas a gente tem problemas logísticos gigantescos para isso. A gente tem desde problemas em que as bitelas, né, dos trens ferroviários não são os mesmos, não é a mesma em relação à Ucrânia e outros países. Então, basicamente, quando você chega na fronteira da Ucrânia com outros países europeus, você tem que descarregar todo o trem e levar para outro vagão, que gera uma complicação, um caos logístico gigantesco. Obviamente, a quantidade de grãos ela é bastante inferior, que você consegue levar por vias, por trem, ou mesmo por caminhões, ou por via fluvial, infinitamente inferior. E também, por incrível que pareça, gerou problema com os vizinhos. Isso porque países como a Bulgária, a Hungria, a Polônia, a Romênia e a Eslováquia, que também têm um sistema de agricultura, começaram a reclamar que a enxurrada de grãos vindos da Ucrânia estava competindo com o mercado interno. Então começaram a pressionar, inclusive, a União Europeia para criar aí
algum dispositivo para proteger os agricultores locais. Isso fez com que esses países que eu citei pudessem proibir a venda de grãos ucranianos em seu território e só deixar que eles passassem. Mas isso gera aí algumas complicações. A verdade é que, nesse momento, o sistema internacional, e eu concordo com você, eu não sou muito a comunidade internacional, né? Não sou muito adepto disso, porque dá um grau de homogeneidade que a gente acaba não vendo aí no sistema, não tem grandes planos B para tentar lidar com essa crise. Como eu comentei mais cedo, há uma expectativa de que, por exemplo, o Brasil, com a sua super safra, possa garantir nos primeiros meses um pouco essa substituição, mas não há muito o que se fazer. E eu gosto de reforçar também, Carol Barini, um ponto que é interessante e importante a gente levar em conta, diferente de outros produtos, o produto agrícola ele não pode ficar muito tempo armazenado. A gente está falando agora, né, da safra 2023 da Ucrânia. Dependendo de quanto tempo esse material vai ficar armazenado, a gente está falando de um conflito armado ainda por cima, pode ser que se perca parte dele, né? Pode ser que não se aproveite, o que vai gerar ainda mais complicações. E se cria, no final das contas, também um ciclo bastante negativo, porque no futuro pode ser que produtores e fazendeiros da Ucrânia desistam, por exemplo, de continuar produzindo. Olha, bom, que tipo de garantia eu vou ter que no futuro eu vou conseguir vender esse grão? É melhor eu passar para outra atividade, imaginando de novo num país como a Ucrânia, que teve o seu PIB derretido no último ano devido ao conflito armado, num contexto em que a gente tem cidades ainda sendo bombardeadas. Então, é uma crise sem plano B, ou sem grandes planos B, e o problema vai ser sentido não só a curto, a médio prazo. Dependendo do tempo que demorar para solucionar isso, dependendo do tempo para escoar esse material, pode ser que a gente veja aí consequências dos próximos anos, eu diria. Então a gente vai sim ter problema e, de novo, não há capacidade de escoamento por parte da Ucrânia que não passe pelo Mar Negro. Né? Essa capacidade de escoamento por terra e por parte fluvial para a Europa é irrisória, não atinge os objetivos e efetivamente vai estar garantindo que grãos continuem em armazéns, podendo aí apodrecer ou coisas parecidas. Então é uma crise que se aproxima e ninguém tem muita certeza mesmo de como lidar com ela, não. Vladimir Putin e Yevgeny Prigozhin estiveram frente a frente no dia 29 de junho. O porta-voz do governo russo declarou que todos os comandantes do grupo Wagner foram convidados para o encontro, que durou 3 horas. O presidente Putin teria ouvido as queixas dos mercenários, mas Dmitry Peskov não deu detalhes do conteúdo dessa conversa. Professor, falando de política interna russa, essa decisão acontece no momento crucial do conflito, semanas depois daquele levante da milícia Wagner. Quando Putin bate na mesa, diz que está agindo em defesa dos interesses russos, ele está tentando dar uma demonstração de que ainda manda no pedaço? Certamente, é uma forma dele demonstrar para o circuito militar dentro da Rússia que ele ainda tem capacidade de lidar e bater de frente com a OTAN, com os outros países, ele garantir também com setores da economia ligados à agricultura, que ele vai ter como garantir essas ferramentas para a subsistência da economia. E como eu comentei mais cedo, se ele consegue costurar algumas concessões daqui a algumas semanas, mesmo que pequenas, por exemplo, aí o envio de algum maquinário de agricultura, alguma garantia de que, por exemplo, o sistema de transmissão de amônia ali da Rússia passa pela Ucrânia vai ser reconstruído. Se ele consegue uma foto bonita, como a gente comenta às vezes nas relações internacionais, já soa como uma vitória, já soa como uma mensagem de que ele continua firme no comando. Então, mais do que eu diria, uma mudança substancial, uma transformação profunda dentro da realidade do conflito, também, a política internacional também é movimentada às vezes pelo retrato, como você parece. Então, acho que se enquadra dentro desse tipo de dimensão também. E eu reforço, né, e acho que é um ponto que a gente sempre leva em consideração, Putin depende aí de uma constelação de oligarcas, né, uma constelação de donos de empresas, de donos de grandes conglomerados, para se manter no poder. Né? A política russa é muito mais complexa do que aquela discussão de que é um homem forte sozinho no alto de um monte, né, que seria o Putin. Ele negocia e tem que discutir com uma série de figuras dentro do contexto russo. Então, dentro dessa movimentação simbólica e econômica, ele vê também a capacidade de transformar alimentos dentro de uma arma de guerra e, de certa forma, ser colocado como alguém que debate ou que é levado em consideração e que é respeitado internacionalmente.
do ponto de vista prático, foram meses, eu diria, de mensagens muito negativas internamente para a Rússia, né? A gente teve a anunciação aí da retomada da ofensiva ucraniana, nós tivemos o encontro da OTAN há poucos dias, com mensagens de apoio também à Ucrânia, nós tivemos a sublevação aí da milícia Wagner, dos neomercenários ou do grupo paramilitar, dependendo de para quem você pergunta, numa marcha interrompida para Moscou. Então, certamente, conseguir uma agenda positiva para as próximas semanas é algo interessante para o Putin e coloca efetivamente a Rússia aí como um ator que tem que ser levado em consideração e que tem que ser colocado na mesa de qualquer tipo de negociação. No campo exterior, a agenda não foi nada positiva, né? A OTAN já tinha dado sinal verde para a Finlândia e agora também deve dar outro sinal verde para a Suécia, praticamente transformando o Mar Báltico num lago da OTAN. Essa decisão de abandonar o acordo de grãos pode também ter sido uma tentativa do Putin de buscar um acordo mais direto e compreensivo com o Ocidente? Olha, certamente isso porque, né, a configuração de poder mudou. Existia uma expectativa de que poderia demorar ainda para a Suécia entrar na OTAN, isso porque a entrada para a organização depende da aprovação de todos os membros. E a Turquia, que é, né, quem costurou efetivamente o acordo de grãos, né, como é que a Turquia entra nessa história aí, vinha bloqueando um pouco a entrada da Suécia com acusações de que grupos considerados pela Turquia terroristas ou membros desses grupos atuariam ou estivessem atuando dentro da Suécia. E havia uma expectativa por parte de Putin de que a Turquia bloquearia, em parte, durante um certo tempo, a entrada da Suécia, o que não se configurou. A gente teve, efetivamente, uma expansão considerável da OTAN nesses últimos meses e o aumento, inclusive, da fronteira agora que a organização faz com os russos. A gente tem, efetivamente, Finlândia e Suécia agora, né, de frente para a Rússia, com um poder aéreo considerável, um poder naval também. As notícias não são nem um pouco boas. E a inclusão, eu diria, da Turquia nesse contexto, ela não é trivial também. A Turquia, repare, é quem costurou o acordo de grãos anteriormente, é quem garantiu agora a entrada da Suécia e da Finlândia dentro da OTAN. Então, não me impressionaria também o bloqueio do acordo de grãos nesse momento como um recado para que Erdogan, na Turquia, sente-se de novo na mesa para conversar. Então, o desenho que eu montaria aqui certamente é de uma Rússia tentando retomar discussões agora de mais alto nível com a Europa, mas também com os turcos, né? E um triângulo aí, uma tentativa de chegar a acordos e chegar a um meio termo dentro desse tipo de configuração. O que, para quem estuda relações internacionais, quem tem interesse político internacional, é uma mesa bastante cheia, né? A gente fica com receio e com bastante tristeza da crise humanitária e coisas parecidas, mas imagine, tem um acordo agora Turquia, União Europeia e Rússia sendo costurado nesse contexto, a inclusão da China, então se falar do Brasil como uma espécie de possível substituidor desse processo, acho que de tédio ninguém vai passar tédio nesse momento, porque certamente a gente tem uma profusão de atores e discussões e certamente nas próximas semanas veremos como é que esse mapa vai sendo colocado. Certamente. Professor, ao mesmo tempo, ataques como esse que aconteceu contra a ponte da Crimeia, que foi o estopim, inclusive, dessa decisão russa, mostram que há pontos frágeis nas linhas de defesa de Putin, né? A gente deve ver novos ataques desse tipo em breve, ou as ações ucranianas devem focar na retomada dos territórios ocupados? Olha, há uma análise que me parece bastante acertada de que a guerra ucraniana-russa, hoje em dia, o russo-ucraniana, ela tem dimensões típicas de um conflito armado, né, com ocupação de território, com soldados ocupando cidades e depois sendo expulsos ou algo parecido. É aquele mapa que a gente tem acompanhado nos últimos meses, né, de territórios sendo perdidos e ocupados. Mas a gente tem também as chamadas ações midiáticas, ações simbólicas, que são movimentações militares que têm como objetivo demonstrar que o conflito armado está na mesa de jogo, que não tem ninguém ganhando ou perdendo desse contexto. Dentro desse tipo de lógica, por exemplo, as imagens espetaculares que a Ucrânia gosta de criar, por exemplo, com ataques a blindados russos, ou agora, tudo indica, né, esse ataque à Crimeia com drones navais, entram dentro dessa dimensão de que o conflito ele tem cálculos
tradicionais, vai se ocupar a cidade, vai se retomar territórios e coisas parecidas, mas também há uma preocupação em mandar um recado internacional de como o conflito está sendo colocado. Isso é importante, em parte, e Zelensky, né, na Ucrânia, reforça esse tipo de questão, porque não está dado que o Ocidente vai, de maneira perpétua e eterna, continuar apoiando a Ucrânia. Se a gente olhar, por exemplo, os índices de apoio à manutenção, né, de apoio nos Estados Unidos à Ucrânia, eles vêm variando ao longo dos últimos meses. Há um receio por parte da Ucrânia de que, caso, por exemplo, o conflito saia do radar, pare de se enviar esse tipo de ação. Então, a minha aposta para os próximos meses é de uma espécie de conflito híbrido. A gente vai ter um conflito armado mais tradicional, com ocupação novamente de território, com aquele mapa que a gente vê da Ucrânia, né, com aquelas manchas andando de um lado e para o outro, a gente vai ficar sabendo de cidades sendo retomadas ou não, mas também veremos esse tipo de ação que gera aí uma repercussão midiática e simbólica bastante importante. Eu lembro que há poucos dias atrás um oficial russo foi morto por forças especiais ucranianas porque ele compartilhava o treino dele dentro de um aplicativo. Aí descobriram aonde que na região ucraniana ele fazia sua corrida matinal. E esse cara é morto por forças especiais ucranianas nesse contexto. E aí a Ucrânia divulga aquilo, faz uma piada e coisas parecidas. Então, dentro desse momento, a gente tem um conflito bastante sangrento, a gente tem um conflito que não dá o menor sinal de arrefecer, né, de reduzir a sua força. Então teremos aí uma combinação dos dois. Mas como você bem coloca, né, Carol, a gente tem visto indícios de que, apesar da força expressiva russa, a Ucrânia tem tido capacidade de atacar pontos importantes, né? A gente vê refinarias, a gente vê agora a ponte na Crimeia sendo atacada, então nada indica também que russos ficariam aí sem poder ser alvo desse tipo de ação, o que obviamente vai gerar repercussões e vai gerar ainda mais comoção para as próximas semanas. Professor Fernando Brancoli, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para o senhor. Obrigado, Brancoli. Volte sempre aqui ao ponto. Prazer. Até a próxima. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal. As mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção desse episódio foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.